No dia 19 de fevereiro de 2026, uma notícia começou a se espalhar rapidamente pelos portais de entretenimento e redes sociais. O ator Eric Dane, conhecido mundialmente por interpretar o Dr. Mark Sloan em Grey's Anatomy e o controverso Cal Jacobs em Euphoria, havia falecido aos 53 anos. A confirmação veio poucas horas depois, trazendo ainda mais tristeza para fãs e colegas de profissão. Eric Dane morreu em Los Angeles devido a complicações da esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA, uma doença neurodegenerativa rara e extremamente agressiva, que afeta os neurônios responsáveis pelos movimentos do corpo. O diagnóstico havia sido revelado ao público pouco tempo antes, em 2025. Desde então, fãs passaram a acompanhar com preocupação o estado de saúde do ator. A doença progride de forma silenciosa, afetando músculos, respiração e movimentos até comprometer funções vitais. A morte de Eric Dane gerou uma onda imediata de homenagens nas redes sociais. Colegas de elenco, diretores e fãs compartilharam mensagens emocionadas, lembrando não apenas do talento do ator, mas também da presença marcante que ele deixou em algumas das séries mais populares da televisão. Mas por trás do astro que conquistou milhões de espectadores ao redor do mundo, existia uma história muito mais complexa. Uma trajetória construída com esforço, desafios e momentos decisivos que moldaram a carreira de um dos rostos mais conhecidos da televisão americana. E hoje, aqui no Biografias e Legados, nós vamos voltar no tempo para entender quem foi Eric Dane, desde os primeiros passos na atuação até o sucesso mundial que marcou sua carreira. Muito antes de se tornar um rosto conhecido na televisão mundial, Eric Dane era apenas um jovem tentando encontrar seu caminho. Ele nasceu em 9 de novembro de 1972, em São Francisco, na Califórnia, e cresceu em um ambiente relativamente comum, longe das luzes de Hollywood que mais tarde fariam parte de sua vida. Durante a adolescência, Eric não imaginava que seguiria a carreira artística. Ele era apaixonado por esportes e chegou a se dedicar bastante ao polo aquático, demonstrando disciplina e competitividade. Por um tempo, parecia que seu futuro estaria ligado ao esporte, mas a vida tinha outros planos. Ainda no ensino médio, um acontecimento simples acabou mudando o rumo de sua história. Ao participar de uma peça escolar, Eric teve seu primeiro contato real com o palco. Aquela experiência despertou algo novo nele. Pela primeira vez, percebeu que atuar não era apenas interpretar um personagem. Era uma forma de expressão poderosa. A partir daquele momento, a ideia de seguir carreira como ator começou a ganhar força. Depois de terminar a escola, ele decidiu se mudar para Los Angeles, cidade que concentra a maior parte da indústria do entretenimento nos Estados Unidos. Como muitos jovens atores iniciantes, Eric enfrentou um período de incertezas, audições difíceis e pequenos trabalhos. No início, os papéis eram pequenos e quase sempre em participações rápidas em séries de televisão. Ele apareceu em produções como Saved by the Bell, Married, With Children e Roseanne, tentando conquistar espaço em uma indústria extremamente competitiva. Embora esses trabalhos fossem discretos, eles foram fundamentais para que Eric ganhasse experiência e começasse a ser notado por diretores e produtores. Aos poucos, o jovem ator que havia descoberto a paixão pela atuação em uma peça escolar começava a construir os primeiros degraus de uma carreira que ainda estava longe de atingir seu verdadeiro auge. Depois de anos fazendo pequenas participações em séries de televisão, a carreira de Eric Dane finalmente alcançou um novo nível em 2006. Foi nesse ano que ele recebeu o convite para interpretar um personagem que mudaria completamente sua trajetória profissional, o carismático Dr. Mark Sloan, na série médica Grey's Anatomy. O personagem apareceu inicialmente como uma participação especial, mas rapidamente chamou a atenção do público. Mark Sloan era confiante, provocador e extremamente carismático, características que fizeram com que os fãs se conectassem imediatamente com o personagem. Em pouco tempo, ele ganhou o apelido que se tornaria famoso entre os espectadores, Mac Steamy. O sucesso foi tão grande que a produção decidiu transformar Eric Dane em parte do elenco principal da série. A partir daquele momento, sua visibilidade mudou completamente. Grey's Anatomy era uma das séries mais assistidas do mundo, e o personagem de Mark Sloan se tornou um dos mais populares da trama. Durante vários anos, Eric participou de histórias marcantes dentro da série, construindo relações complexas com outros personagens
e se consolidando como um dos rostos mais conhecidos da produção. Seu desempenho conquistou milhões de fãs e ajudou a elevar ainda mais o sucesso da série. Mas o impacto de Grey's Anatomy não ficou restrito apenas ao personagem. A série abriu portas importantes para Eric Dane em Hollywood. A partir dali, ele passou a receber novos convites para cinema e televisão, participando de produções maiores e consolidando sua presença na indústria do entretenimento. O ator, que começou com pequenas aparições em séries, agora era reconhecido internacionalmente. Porém, apesar do sucesso profissional, sua vida pessoal começava a enfrentar desafios que, aos poucos, se tornariam parte importante de sua história. E nos anos seguintes, novos papéis mostrariam que Eric Dane era muito mais do que apenas um médico fictício em um hospital de televisão. Depois de conquistar fama mundial com Grey's Anatomy, a carreira de Eric Dane continuou evoluindo. O ator passou a explorar novos projetos e personagens, buscando mostrar diferentes lados de sua capacidade artística. Um dos papéis mais marcantes dessa nova fase viria anos depois, quando ele interpretou Cal Jacobs na série Euphoria, produção que conquistou grande audiência e trouxe uma abordagem intensa sobre os conflitos da vida moderna. O personagem era complexo e carregado de conflitos internos, o que permitiu que Eric demonstrasse um lado mais dramático de sua atuação. Mais uma vez, ele conseguiu chamar a atenção do público, provando que sua carreira não estava limitada ao sucesso de Grey's Anatomy. No entanto, fora das telas, a vida de Eric Dane também enfrentava desafios. Ao longo dos anos, o ator falou abertamente sobre questões pessoais, incluindo momentos difíceis relacionados à saúde mental e à pressão da fama. A exposição constante, as expectativas da indústria e a intensidade da vida em Hollywood muitas vezes cobravam um preço emocional significativo. Apesar dessas dificuldades, Eric manteve uma relação muito forte com sua família. Casado com a atriz Rebecca Gayheart, ele era pai de 2 filhas, que se tornaram uma das maiores prioridades de sua vida. Em entrevistas, o ator frequentemente demonstrava o quanto a paternidade havia mudado sua forma de enxergar o mundo. Com o passar do tempo, Eric parecia mais interessado em projetos que tivessem significado pessoal. Ele continuava trabalhando, mas também buscava equilíbrio entre carreira e vida familiar. Era uma fase de maturidade em que o ator já não precisava provar seu talento. Ele já havia conquistado seu lugar na indústria. Mas nos últimos anos de sua vida, um novo desafio surgiria de forma inesperada. Um diagnóstico difícil mudaria completamente o rumo de sua história e marcaria profundamente os momentos finais de sua trajetória. Nos últimos anos de sua vida, Eric Dane enfrentou um dos momentos mais difíceis de sua trajetória. Em 2025, ele revelou publicamente que havia sido diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA, uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta os neurônios responsáveis pelos movimentos do corpo. O diagnóstico surpreendeu fãs e colegas da indústria. A ELA é uma condição rara e agressiva que, com o tempo, compromete funções motoras e respiratórias. Mesmo diante dessa realidade, Eric decidiu enfrentar a situação com coragem e transparência. Ele continuou trabalhando e se mantendo próximo das pessoas que amava, enquanto lidava com os desafios que a doença trazia. Durante esse período, o ator participou da produção de um documentário sobre sua própria vida, onde falou abertamente sobre carreira, família e sobre como estava lidando com o diagnóstico. No projeto, Eric refletiu sobre sua jornada na televisão, sobre os papéis que marcaram sua história e sobre o impacto que a fama teve em sua vida pessoal. Quando sua morte foi confirmada em 2026, fãs de todo o mundo lembraram não apenas do ator que marcou séries famosas, mas também do homem que enfrentou seus desafios com dignidade. Eric Dane deixou personagens inesquecíveis na televisão, mas também deixou uma história humana de superação, amor pela família e dedicação à arte. Seu legado permanece vivo nas telas, nas histórias que contou e nas pessoas que acompanharam sua jornada ao longo dos anos. A história de Eric Dane é mais do que a trajetória de um ator que marcou gerações na televisão. É também a história de um homem que enfrentou desafios pessoais, viveu intensamente sua profissão e deixou sua marca em personagens que continuam vivos na memória de milhões de fãs ao redor do mundo. Aqui no Biografias e Legados, nós fizemos este vídeo como uma homenagem a um artista que contribuiu para a história da televisão e que, acima de tudo,
Foi lembrado por aqueles que trabalharam com ele como um ser humano generoso, dedicado e apaixonado pela sua arte. Se você gostou dessa história e acredita que a memória de artistas como Eric Dane merece continuar viva, deixe o seu like neste vídeo. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias como essa. E me conta aqui nos comentários, qual personagem de Eric Dane mais marcou você? Se você gosta de biografias reais, histórias marcantes e quer conhecer mais trajetórias que deixaram legado no mundo, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder os próximos episódios. Compartilhe este vídeo com alguém que também admira o trabalho de Eric Dane. Nos vemos no próximo vídeo.